Primeiro eu queria dizer o seguinte, organicamente, eu sei que todo mundo está cansado. O nosso corpo está cansado, a gente já está meio esparramado na cadeira, olhando para o relógio, mas a gente vai falar de um assunto potente aqui também. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer vocês pelo carinho, pelo respeito que vocês vão, destinar esse tempo de vocês para me ouvir. Agradecer o convite da Adriana, agradecer a essa escola pelo acolhimento e a vocês, Bom, eu vou iniciar minha fala dizendo o seguinte, eu rascunhei muita coisa durante semanas, desde quando eu soube que eu viria. Mas como que eu faço caber centenas de anos dentro de uma fala de aproximadamente 1 hora? Como é que eu falo de um combate ao racismo e de ações antirracistas? Então, foi um desafio muito grande. Talvez eu não alcance, mas eu pensei numa estratégia, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, de continuidades. E também eu gostaria de dizer para vocês que a ideia construída vai ser fazer uma fala e uma articulação daquilo que a gente tem na prática da gente. Porque às vezes a gente fala, estou num caminho certo? Será que essa prática está coerente? Então eu vou falar algumas coisas e vou falar um pouco da prática. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês um Ijexá. É uma canção em Iorubá. Tudo bem? Depois eu vou dizer para vocês o porquê dessa responsabilidade. Eu ensaiei, tá? Ya Oxum Nile, Ye Oxum Nile. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Alguém conhecia essa canção? 2 pessoas conheciam. Comigo 3 agora, depois que foi me apresentada. Foi comum também, eu não sabia. Me tiraram o idioma iorubá. Eu não tive a chance, assim como todos os meus ancestrais. Nos tiraram de uma terra que era o nosso continente. E tiraram a oportunidade da gente aprender. E tiraram a oportunidade da gente entender qual era a nossa cultura. E tiraram a nossa oportunidade de viver com dignidade nessa terra. Terra que os brancos cresceram, enriqueceram e nos tratam como sub. Mas se não fosse a minha gente, por isso a responsabilidade de tentar cantar em Iorubá. De tentar cantar em Iorubá. Porque eu não pude viver isso. E toda a minha ancestralidade. E aqui atrás de mim existe toda a minha família, desde a África até aqui. Me deram a oportunidade através da educação. A educação no meu território. Qual é o meu território? Eu tenho uma família religiosa. Ali eu tenho a oportunidade de viver mais perto daquilo que foi a África, que tiraram de nós. Eu tive a oportunidade. Então nós vamos começar a discussão assim. Como é que eu organizo a minha prática com as crianças, pretas e pretos, negras e negros, no decorrer de toda a educação infantil e no decorrer de toda a educação, não negando o conhecimento. E para isso a gente precisa buscar todos os dias. A gente precisa ser melhor a cada dia. A gente precisa revisitar e visitar quem nós somos. Porque, vamos dizer uma coisa, a gente precisa ter uma madureza. Eu vou roubar aqui uma palavra do Manuel de Barros, porque ele sempre adorou inventar palavras, A gente precisa ter uma madureza de assumir que nós somos um país racista, sim. É muito fácil, dentro de uma escola com 100 pessoas, a gente unido tentar melhorar. Vai pra rua, vai pro mercado,
Eu, em todos os mercados que entro, e não é vitimismo, é o racismo, eu fico receosa de abrir a minha bolsa e pegar o meu celular. Recentemente eu passei por uma situação assim, no Brás com os meus filhos, pós-pagamento, que eu não fico feliz. Vamos comprar biju, a gente tudo feliz, comprando roupa, aí a roleta russa, né? Quem é da vez? E vamos comprar biju antes de ir embora. Quando eu entrei nesse lugar, nesse local, me seguiram. E aí eu chamei o gerente, ele falou que foi orientação dele mesmo. Então eu tentei, sabe o que eu fiz a louca. Eu disse bem assim, olha, eu tenho dinheiro para comprar sua loja, eu não vou comprar porque eu não quero. E vamos sair daqui, gente. Fui chamando minha família. Fui dando 3 passos e fui caindo. Porque a gente não acredita que vai passar por isso. Aqui é fácil. Aqui é fácil dizer que a gente tem amigos pretos e que a gente tem família preta. Isso é politicamente incorreto. Nós temos amigos e amigas em ponto. Uma outra questão que eu gostaria de dizer para vocês, o meu nome é Alessandra Gabriel. Eu nem falei direito, né? Ainda bem que a Adriana me apresentou. Meu nome é Alessandra Gabriel, a minha família é branca. Eu fui adotada aos 6 dias de vida. E recentemente a minha mãe, com 74 anos, aprendeu algumas coisas e ela pratica lindamente. Não existe filho de criação, eu falo isso porque a maioria de nós adotados somos pretas e pretos nesse país. Como todos os índices que eu vou dizer para vocês aqui. Em todos os setores somos maioria. E adotados também, somos em maioria pretas e pretas. Por que será? Porque a nossa família foi desmiolada, porque existe um sistema de genocídio, de ceifar as nossas vidas, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E não existe filho de criação. Quem cria é porco, a gente cria porco, a gente cria pombinho, a gente não sei. Não existe, essa é minha filha de criação, esse é meu filho de criação. Ninguém está fazendo bondade. Foi uma escolha adotar. Foi uma escolha de vida, de cultura, de pensamento. E não existe filho e filha de criação. Porque nós, em maioria, somos pretas e pretos. E não fomos criados. Nós trouxemos filhos, trouxemos alegria, trouxemos crescimento para essas famílias. Então é importante a gente revelar para as famílias da gente, naquele domingo de almoço, aquelas organizações que a gente faz, da gente desmistificando algumas coisas. Essa foi uma das primeiras questões. Eu vou usar aqui na minha fala, em alguns momentos, uma questão de falar muito sobre brancos e brancas, né? O sistema branco. Nós não temos ódio de quem é branco, vermelho, negro, não temos nada de ódio. É um sistema branco fascista, é um sistema branco genocida, é um sistema branco de supremacia. Para o ser humano é importante, historicamente, todos nós passamos pelo ensino, pela educação, e minimamente a gente tem esse conhecimento, que é importante a supremacia. Eu preciso me sentir superior a alguém. Eu preciso que alguém me sirva, e que seja pretos e pretas. Eu preciso continuar aquilo que aconteceu no sistema de colonialismo que nós passamos. E o sistema colonialista, ele é a supremacia branca. Então, a coisa ela consegue continuar cíclica. E todos esses embates, eles continuam no sistema da escola. E é isso que a gente vai discutir aqui. Eu queria fazer só um parênteses de uma questão. Eu cheguei sem o meu turbante, porque eu tinha certeza que eu tinha esquecido. Quando eu abri a minha bolsa, gente, porque eu queria já chegar e pegar e vir para cá pelo caminho, porque isso para mim é um símbolo de bastante orgulho, da minha ancestralidade, de tudo. Quando eu fui abrir minha bolsa, gente, eu trouxe turbante. Então para mim foi bem feliz. Mas a Alessandra trouxe macumba pra cá, gente. Caramba, né? De turbante, macumba, vai falar disso. Macumba é um instrumento. A gente precisa sempre ter foco, porque, gente, na sala dos professores, ou às vezes em alguns encontros, em lugares, a gente ouve colegas com falas esquisitas. A gente ouve, porque aqui no Brasil, as pessoas, elas têm um conceito de esconder o racismo. E a gente precisa levantar o tapete, porque dói, incomoda de novo, gente, esse povo preto falando, vítima. Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar falando, porque é importante dizer. Se a gente, eu teve um momento da minha época que eu era contra o mês de novembro para ficar falando sobre isso. Até que eu fui aprender que se a gente não tem uma pausa, não vai falar nunca.
Mas na verdade também no final eu vou falar um pouquinho do projeto político-pedagógico e de como isso tem que acontecer diariamente, né? Mas então, tem uma coisa, gente. Nós tínhamos um endereço hoje para chegar até aqui, nessa escola super acolhedora. Todo mundo veio de um lugar diferente, de um endereço diferente, mas o lugar de chegada foi o mesmo. Assim acontecem nas religiões, que isso é outro assunto. Para quem acredita em Deus, como a minha religião acredita também, nós acreditamos em Deus Criador. Mas nós também cultuamos os orixás. Eu cheguei aqui, assim como o outro que é umbandista, o outro que é católico, o outro que é evangélico, o outro que pratica Seishonoye chegou. Como nós vamos chegar até ele, os caminhos são diferentes, mas o lugar é o mesmo e ponto. Agora, uma outra questão que a gente precisa dizer é no âmbito cultural de todas essas questões, de não negar a identidade. Quando eu falei que eu ia apresentar aqui o Ijexá, que é uma canção em Yorubá, nos foi negado. Isso é cultura. Independente das religiões de cada um na sala de aula, é importante a gente apresentar coisas para os meninos e meninas. E os bebês? Sim. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista, é que eu tenho práticas racistas quando eu nego as informações. Eu tenho práticas racistas quando eu passo um pano. Então, mas gente, eu só vou buscar assunto de preto agora, quando no meu fazer pedagógico, nós vamos discutir sobre isso. Então, nós falamos sobre o Ijexá, é importante que nós, intelectuais, busquemos todas as maneiras de expressões, de cancioneiros, para não negar informações para os bebês e para as crianças pequenas. Eu também queria fazer uma pausa para dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estou na MF Badra, eu sou coordenadora pedagógica lá. Eu estou há 27 anos na educação. Eu comecei na educação, eu era menor de idade ainda, porque eu precisava trabalhar como estagiária e fui remunerada. Eu comecei menor de idade. E eu trabalhei muito tempo na MF, já dei aula em algumas faculdades, trabalhei também na educação infantil, que inicialmente foi meu berço, depois eu fui para o Semente Parque do Lago, depois eu fui de novo para a MF. E tem uma coisa, essa pausa que eu queria dizer. Hoje, o meu mote de luta dentro da educação é construir perspectivas desse trilhar da educação infantil na MF. Eu não sei o que acontece na MF, que o povo morre, esquece de deitar. Essa continuidade desse trabalho, isso aqui é bárbaro. Isso aqui é bárbaro. Isso é bárbaro. Chega lá, as crianças ficam tristes, ficam horríveis, elas ficam arrastando a gente, elas não querem ir. Tem um índice de falta muito grande. A escola está errada. E isso é combater o racismo. Porque se a gente observar, a maioria das crianças que não acessam o ensino fundamental, eu não estou nem falando do Fundo 2. Eu não estou nem falando do Fundo 2, que eu vou ter que deitar e chorar. Mas o que isso tem a ver com o combate ao racismo? Tudo. Porque a gente precisa pensar os espaços e as práticas e tudo que a gente vai fazer para essa população preta. Nos índices que existem aqui da prefeitura, depois eu vou tomar liberdade de tomar com a Adriana, de passar os dados para vocês. De tudo isso que eu estou dizendo, eu vou passar os dados. No momento que vocês estiverem mais tranquilos, quiserem dar uma olhada, fica fácil. As nossas crianças, sabe aquelas provas que essa semana horrorosa que eles estão fazendo de prova? É importante a prova externa também para lidar com algumas coisas, mas está maçante. Os resultados passados, as nossas crianças do território PJ e da SME, a maioria das nossas crianças que não aprendem são pretas, ora por quê? E a maioria das nossas crianças que não aprendem são as meninas em matemática. Esse decorrer, nós estamos fracassando. A educação infantil tem tentado fazer sua parte. Essa construção tem que perpetuar dentro da EMEF. Essa escola aqui, quando eu subi e vi alguns espaços, essa escola, ela pensa dentro do seu currículo oculto o combate ao racismo. Porque as nossas crianças pretas e brancas e todas merecem isso. Elas merecem essa construção, esse pensar. Os espaços dialogam, os espaços educam, né? Então, eu acho que a gente agora, eu vou voltar aqui nos assuntos do debate, de como que a gente consegue fazer algumas questões. Só um minutinho, porque isso aqui foi tentado caber algumas centenas de anos, né? Eu não vou dar conta, tá? Bom, agora só mais uma questão
sobre a questão dos orixás, que é importante a gente dizer, independente da religião, eu também queria fazer só um comentário. Eu nasci num berço evangélico na congregação cristã no Brasil. E eu sempre tenho uma memória afetiva disso. E sempre que a minha mãe, com 74 anos, vai até a igreja, eu acompanho também. Coloco o véu, sendo dividido. E não me importo com isso, porque se eu escolhi ir, a minha colega que antecedeu, ela falou sobre a palavra respeito. Respeito. Eu sou do candomblé, pratico o daimoku, do Namyo Renge-kyo, do budismo, e frequento a congregação para acompanhar a minha mãe, e sou maravilhosa, e presto atenção na palavra. E tá tudo bem, respeitar. Agora tem uma coisa que é muito difícil para nossa insígnia preta, porque nós podemos falar da mitologia grega. Vamos falar de Afrodite, Zeus. Mas quando a gente vai falar dos orixás, ai gente, a mãe vai vir aqui e já vai começar a falar que a gente está falando de macumba. É enfrentar. Se a gente pode falar de Zeus, por que a gente não pode falar de Oxóssi? Se a gente está falando de Afrodite, por que não pode falar de Oxum? Oxum, orixá, que nós cultuamos, entendendo que ela é a dona de todas as águas, do poder feminino. Empoderamento feminino, estou empoderada feminina, então você aprendeu com mãe Oxum. Ela foi a primeira que disse da Unitã. Por que só os orixás, né? A questão do gênero ela vai discutir. Por que eu não posso participar desse rolê? Eu vou participar. Por que eu não posso pegar na espada? Eu vou participar. Ela que nos trouxe isso, então todo mundo no planeta tem isso, para precisar conhecer. Não é que você está cultuando, isso surgiu de algum lugar, é a nossa identidade. E aí eu vou fazer o seguinte, eu queria fazer um convite, porque tem uma coisa que todo mundo tem. E dá um finiquito, né? Porque eu estava aqui, mas eu também estava trabalhando, porque a MEF está lá rolando. Não teve prova hoje, mas a gente tem uma exposição amanhã, blá blá blá. A gente surta, a gente dorme com o celular e acorda com o celular. Eu vou saber o planeta Terra, eu faço uma coisa horrível, pego o celular e já vou olhando. Começo a trabalhar. Nem ligo, a hora que eu desligo, eu tô roncando, o celular tá lá, né? Então, se alguém não tiver, o colega do lado vai ser solidário. Ponto. Mas eu acredito que todo mundo tem celular. Certo? Então, eu vou pedir por gentileza para vocês pegarem o celular de vocês. Aí delícia pegar o celular, né? Ninguém tá ocupando a gente. Ai, ela tá falando, eu com o celular disfarçado. Aí dá um negócio na gente não pegar o celular no colo. Eu vou pedir gentilmente que vocês entrem naquele aplicativo de foto. Sabe para tirar uma foto? Eu vou pedir, por favor, para vocês tirarem uma selfie. Vê o seu melhor ângulo. Tira uma selfie. É sério, gente. É um tal de cabelo pro lado aqui. Tirem uma selfie. Não apaguem. Não apaguem porque vai ter uma orientação no final. Vou ficar super famosa. Capricha na selfie que a gente vai. E aí quem tirou a selfie, eu nem tô participando. eu vou usar depois. Eu vou usar para entregar o painel da Adriana no final. Adriana. Eu não vou sair. Ai não, já quero apagar, gente. Fiquem à vontade com a melhor posição. No final vocês vão poder. Olha, está certo. Gente, me chega essa vez. Você vai tirar mais. Vem, Gabriel. Pessoal, agora é o seguinte. Nós vamos usar. Vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês fazerem o encaminhamento dessa selfie. A Adriana, depois, ela vai dar uma devolutiva para as diretoras dessas escolas que estão aqui gentilmente hoje, tudo bem? Mandou. Vou contar no seu apoio. Agora é o seguinte, a primeira ação que nós vamos fazer, quero agradecer vocês, viu gente, pela disponibilidade aí da brincadeira, mas agora o assunto vai ficar um pouco sério. Não apague, tá? E aí eu vou entender que quem tirou a foto, participou dessa dinâmica, dessa brincadeira aqui, me autoriza depois a fazer o mural
Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na foto de vocês. Olha a foto de vocês. Olhem a foto. Pessoal, quem aqui viu que é negra e que é negro? Levanta o braço, bem levantado. Quem é negro e negra? Ok, pode abaixar o braço. Quem aqui se considera pardo ou parda? E quem é branco ou branca? Ok. Eu vou fazer uma provocação para uma discussão que nós vamos sim ter continuidade. Também depois no final eu vou explicar como é que vai ser essa continuidade. Pessoal, o que é pardo?